Fala galerinha, mais um Memórias da Funarge aqui no YouTube e hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo por dentro da história da Funarge. E não poderia ser com ninguém mais, ninguém menos do que Fernando Lima, presidente da Associação dos Servidores da Sim, Funarge. Tudo bem, Fernando? tudo bem. Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente poder contar a história, né, da fundação. São 40 anos de fundação. E se tem alguém que sabe da nossa história, é você, né? Nem tanto, nem tanto, mas a gente tem um caminho de luta dentro da Funarge. E já Claro. vamos começar com a primeira pergunta. Se você tivesse que definir a Funarge com uma palavra, qual seria essa? Com uma palavra, é difícil porque ela é muito abrangente, até porque a própria constituição dela, você vai ter teatro, você vai ter museu, você vai ter centro cultural. Então é um leque muito grande para você poder definir, assim, em uma palavra. Ela tem o dever, né, de fomentar a arte, de abrir espaço para novos valores, enfim, enriquecer a cultura do Estado. A cultura do Estado do Rio de Janeiro já tem uma cultura rica, é o tambor Sim, cultural do país. Na minha opinião, já foi até mais do que é hoje. sim. Mas enfim, a gente ainda mantém essa coisa de ser o tambor cultural. Então você ser o expoente, como é a Fundação Cultural do Estado, você ser o expoente da cultura, é um leque muito grande para poder definir, assim, acho difícil definir uma palavra. Sim, exatamente. Eh, Na Funarge a gente sabe que a gente tem várias unidades, a gente tem desde casas a museus, teatros, enfim. Qual que é o espaço que o senhor mais se identifica entre eles? Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu não trabalhei em todos os espaços, praticamente conheço todos eles. Até pela minha função de presidente de associação de servidores, né, de representante dos funcionários. Então, obrigatoriamente, tem que estar próximo desses espaços. Mas eu comecei trabalhando na Laura Alvim, da Laura Alvim eu fui para o Glaucio Gil, do Glaucio Ipanema, Gil Copacabana. eu fui para o Vila Lobos, Teatro Vila Lobos, que eu defino como um espaço, não tem como dizer. É o seu Eu tenho um xodó. carinho muito grande pela Laura Alvim, mas assim, o espaço onde eu mais me ambientei, onde melhor pude me desempenhar meu trabalho foi no Vila Lobos, que infelizmente pegou fogo, a gente está tentando trazer de volta. Do Vila Lobos eu vim para a sede, e da sede eu fui onde eu estou hoje, na Escola de Música Vila Lobos. O senhor tem alguma afinidade com a música, com para ter te pego tanto assim? Afinidade com a música, eu não sou músico, é até uma coisa meio doida, eu não me sinto um artista, vamos Uhum. colocar assim, né. O máximo que eu posso dizer é que eu já fui produtor cultural, já fiz produção cultural. Dentro da associação eu faço produção cultural, a gente cria eventos. Sim. Inclusive está criando um evento que é o evento mais novo, o gerente está falando dele que ainda não está fechado, Dá um mas vou dar para você spoilerzinho, em dá um primeira spoilerzinho mão, aí. vou dar um spoilerzinho. A gente está fazendo o Prata da Casa. O que Uhum. é o Prata da Casa? A gente está buscando pessoas que trabalham na Funarge, ou que já trabalharam na Funarge, já se aposentaram, e que desenvolveram cultura. Uhum. Apesar de você trabalhar administrativamente, ou seja, você não é uma pessoa da cultura, você trabalha na cultura, mas você não é um ator, você não é um artista. Mas a gente está identificando, dentro da fundação, pessoas que desenvolveram arte, Talentos, né, talentos perdidos por aí. perdidos. Perdidos, porque eu tenho um, que é o que eu estou trazendo, que é um aposentado. Sim. Ele já se aposentou há bastante tempo, e eu conversando com ele em casa, estou vendo umas esculturas, eu falei: "Pô, bacana, onde você comprou?" Ele falou: "Não, não comprei não, eu que fiz". Falei: Eita, "Cara, é você vai ser vai inaugurar o Prata da Casa". maneiro. Então a gente acredito que até o fim do mês a gente já esteja com o projeto fechado. Espero conseguir, fazer o lançamento do Prata da Casa numa das unidades da Funarge, não teria Sim. muito sentido ser fora da Funarge. Estou negociando isso com a presidência.
presidente, felizmente, é um grande parceiro da associação e acredito que a gente consiga, até o fim do mês, estar lançando o Prata da Casa, que é muito importante, por quê? Porque você está valorizando aquelas pessoas que trabalham com cultura e são invisíveis, Sim, sim. né? Porque o técnico de teatro, ele é uma peça importante. Eu sempre falo, eu dou exemplo como as peças da Denise Stocks. Denise Stocks, ela faz uma peça que raramente tem fala. É sempre gestual, sempre a luz. Sim. Cara, o iluminador, o técnico de som, ele pode fazer a peça dela correr a 100%, ele pode destruir a peça dela, Sim, entendeu? exatamente. Então, são artistas, a gente tem que entender isso, são artistas invisíveis. Eles estão lá, eles fazem parte desse pacote daquele evento, daquela peça, do que está Sim. acontecendo ali, entendeu? O show não é só o artista, né? O show não é só Muitas o das vezes as artista. pessoas estão olhando ali só o ator Com principal, os certeza, vamos coadjuvantes. lá, outro, Diogo Nogueira, bacana e tal. Mas sem os músicos do Diogo Nogueira, não Exatamente. é o Diogo Nogueira, Essa entendeu? valorização do Essa iluminador, valorização, ela é do técnico de importante, som, e é o que a gente tudo está faz parte. buscando com esse projeto, entendeu? Ó, então aí, ó, spoilerzinho aí, pratas da casa, Pratas da casa, descobrindo talentos novos aí. quem quiser participar, a gente está captando. Sim. E são muitos anos, né, do senhor trabalhando com arte e cultura. Como é que era lá atrás a diferença de para hoje? Olha, para ser sincero, não é assim, vou colocar o que é o Fernando Lima, né? A minha função é uma função de briga. Você ser presidente da associação. Briga A pelos gente está servidores, né. brigando por direitos, a gente está brigando por benefícios, a gente está brigando por melhoria salarial, tal. Então você se envolve tanto nisso que fica difícil de ter essa visão lateral, Sim, né, do que está acontecendo, do que melhorou, do que piorou. A gente sabe o que a gente está ali no nosso foco. E o nosso foco não pode deixar de ser, ele é um foco muito político, que é a briga sim, política, entendeu? Você briga com o governo, você pode ter um governo parceiro ou você ter um governo exato. que você tem que estar brigando. E quando o Você senhor pode ter um fala presidente parceiro, como eu tenho hoje, como posso ter um presidente sim, que eu tenho que sim, estar sim. brigando. Então são essas coisas. Quando o senhor fala de direitos, né, essa briga sobre Hã. os direitos dos servidores, quais seriam esses? Direitos, cara, você ter, por exemplo, boas condições de trabalho, que nem sempre você vai encontrar, Sim, e não estou falando de FUNAR, estou falando de qualquer, é abrangente, de qualquer qualquer lugar, lugar. né. Nem sempre você tem boas condições de trabalho, um bom ambiente de trabalho. Então a gente busca sempre isso, sempre com essa preocupação da valorização do servidor, Valorizar quem tá entendeu? trabalhando, né. E quando vou te dizer, isso eu sempre falei na minha gestão, o servidor para mim, muitas vezes quando você ouve, em alguns lugares: "Ah, é o estatutário", para mim o servidor é quem está usando a camisa da FUNARJ. Exato, Não interessa se ele é comissionado, se ele é contratado, se ele é estatutário, sim. ele tá levando a fundação adiante, ele está fazendo o trabalho da Tá fundação, fazendo ele cultura. bota a fundação visível, e eu preciso da fundação visível, Sim. entendeu? Então para mim não tem essa distinção, para mim todos são servidores. Falando sobre fundação, né, aproveitando esse gancho, como é que foi o início da Funarge, né, porque antigamente eram 2, né. Na verdade ela vem de 2 outras fundações, ela vem da junção ou da extinção, seria o melhor dizendo, né, Sim, sim. tecnicamente dizendo. Foi extinta a Funterj, que era a Fundação de Teatros do Rio, e a FEMURG, que era a Fundação de Museus. Foi criada a Funarge, se eu não me engano, dezembro de 79, e ela tem um decreto de 1980 que faz o estatuto da Funarge, ela passa a ter corpo, né, Sim. passa a existir de verdade. Tanto que, se eu não me engano, os 40 anos foram em cima dessa data de 1980, acho que é abril de 80. O que aconteceu? O que vinha ali do acervo, do equipamento,
da Funterge e da FEMURGE é incorporado na Funarge. Sim, Tanto parte física, os equipamentos, né, acervos, quanto a parte pessoal sim. dos quadros dessas 2 fundações passam a integrar o quadro da Funarge. Como foi esse processo de unificação? De unificação, para mim é um pouco difícil de dizer, porque esse processo é de 80, eu entro na Funarge em 88, então eu não vivenciei, conheço um pouco da história, Sim, mas eu não estava na casa como alguns, companheiros, como por exemplo, o Marcos Edon, que vocês inclusive já entrevistaram aqui, sim, diretor do sim. do João Caetano, Tuninho, que é técnico lá no João O Caetano, que é pessoal bem é das dessa turma antigas, da né. Funterge, E, entendeu? ó, Toninho vai ter que vir aqui no Tem que Memórias da vir, tem Funarte que vir, que também, Toninho tá. tem mais memória do que Tem eu, bastante coisa pra porque ele compartilhar. vem lá desse tempo de Funterge, entendeu? E algumas museólogas também, eu acho que a Terezinha talvez seja desse tempo. Então, essas pessoas ainda pegaram essa mudança, né. Sim. Eu só conheço ela por história, Ah, sim, então só não de ouvir conheço, falar. assim, muita coisa. Mas, entendo assim, foi uma boa ideia, na medida que você consegue concentrar todos esses espaços numa fundação só. Sim, Então fica muito melhor, evidente, de você gestar esses espaços, essas pessoas, até financeiramente, sim. do que você ter, 2, 3, 4, 5 fundações ao mesmo tempo. Hoje o senhor, olhando pra trás dessa bagagem que você carrega, o que que vem na mente do senhor, no O que coração? vem na mente, no coração, olha, eu me sinto um privilegiado. Primeiro porque eu sempre trabalhei na minha área, eu sou jornalista, sempre trabalhei, na área da cultura, então antes de vir para cá, eu passei por uma etapa de jornalismo puro, trabalhei no Sim. SBT, na redação do SBT, 5 anos. Foi até concomitante com Laura Alvim, eu trabalhava em 2 lugares ao mesmo tempo, Hum. coisa de doido. Trabalho de manhã em um e na tarde e noite no outro. Caramba. Então, assim, eu entendo, pelo que eu vejo de mercado de trabalho no Brasil, você trabalhar na sua área é uma grande coisa. Eu vejo muito advogado, eu vejo muito professor, eu vejo muita gente assim sim, com formação e trabalhando de Uber, trabalhando na praça, Sim, trabalhando de bancário, entendeu? Não desmerecendo esses trabalhos, sim. mas eu digo assim, você conseguir trabalhar naquilo que você Sim, se formou, que é você um estudou, que você se privilégio. preparou, Hoje é em um dia, privilégio. realmente, Então eu me sinto, olhando para trás, eu me sinto um privilegiado. Obviamente, não sendo, com toda, sim, sendo humilde, mas, olhar para trás e ver que eu estou há 26 anos à frente de uma associação de servidores, em que você tem eleição, em que as pessoas confiam no teu trabalho, sim, senão eu não estaria aqui. Eu não exato. comprei, eu não adquiri, não sou autocrata, a gente faz eleição, tem tudo. Então, ter esse crédito do pessoal, cara, não tem como eu não me sentir privilegiado, entendeu? Sim, Então, eu fico muito feliz de estar participando disso tudo, das vitórias que a gente conseguiu um plano de cargo, conseguiu um aumento que ninguém tinha conseguido lá em 2014. sim. Você perguntou aí quais são os benefícios, esses são um dos benefícios. A gente conseguiu vale-refeição, enfim, são vitórias que você vai conseguindo e que você não tem como não sentir, sabe, se sentir valorizado nesse sentido. É muito gratificante, né, É muito trabalhar gratificante, não com o que entendo, você quem gosta. trabalha como eu nessa parte de sindicalismo, vamos colocar assim, Sim. sempre diz que isso é uma cachaça, você começa a beber, você não para não larga mais. Pô, deve ser maneiro mesmo. Então 26 anos, cara, 26 anos, vinte e né. seis anos. E esses anos todos que você trabalhou na Funarge, qual é o momento que você guarda pra você? Qual que foi mais marcante, assim, que você se lembra, que você pode Cara, compartilhar?
Se eu tivesse na Funarge há 5 anos, era fácil de falar. É Eu muita tenho coisa, né? 35 anos de Funarge, então fica muito difícil de você dizer assim, qual o mais marcante. Pode falar Tem, alguns, tem tudo bem? muitos, assim, óbvio, óbvio. Quando a gente conseguiu o plano de cargo em 2006, que muita gente não acreditava que a gente fosse conseguir, cara, foi assim, talvez poderia dizer que foi o auge, porque realmente foi uma luta muito grande. O municipal tinha conseguido o plano de cargo deles em 2001, se eu não me engano, e o nosso estava junto, o nosso não saiu, a gente levou, cara, 5 anos brigando. Nossa. Então conseguir foi uma coisa assim, muito especial, até porque a gente colocou metade da Funarge dentro da Alerj no dia da votação, então Sim. é todo um Um clima, um todo trâmite, né? entendeu? Então, se eu tivesse que colocar um mais marcante, seria esse. E impactante, né? Porque vamos combinar, Não, com você tem um certeza. plano de cargo, você está, vamos ter que falar de valorização de novo, você está colocando as pessoas dentro do é assim, antes do plano de cargos, você ficava muito solto, Sim, você não tinha uma função lá, assim, muito bem definida, sim. que você tivesse, assim, que ter requisitos básicos para estar ali. Então essa ordenação, ela foi muito importante, não só para a Funarte, como para os funcionários. E aproveitando que você tá falando dessa época, teve algum personagem, algum amigo, alguém que lutou ao seu Tem, lado? tem. Você tem aqui na entrada uma homenagem aqui para o Paulo Roberto. Uhum, Paulo Roberto era um diretor, foi diretor, não sei se na época ele era do João Caetano, ele foi diretor também do Villa-Lobos, e era um cara muito político, tanto que ele teve uma menção honrosa lá pela Alerj, uhum. enfim. Então, foi uma pessoa que politicamente lutou muito junto com a gente, ajudou a gente, era uma liderança dentro dos teatros, enfim. Com certeza uma figura assim que eu destacaria, assim como para não pra vamos ser eclético, eu não vou ficar preso, né, não vai dizer: "Ah, tá puxando o saco do pessoal de teatro". Eu destacaria também a Adonese, que é museóloga, já está aposentada, já há bom tempo. A Ada também é uma pessoa premiada, tinha prêmio pelo Instituto Brasileiro de Museologia, Sim, e foi uma das fundadoras da Associação de Servidores da Funarge, e sempre foi uma pessoa muito politizada, com quem eu aprendi muito. sim. Então, tudo que a gente usufrui hoje, né, como Tudo que você, servidores, inclusive vocês, lá atrás o Senhor lutou, batalhou para que a gente foi tivesse luta, alguns é a desses luta da direitos, gente, né. seu vale-refeição, tudo Graças a isso, Deus, meu tudo pai. isso, tudo isso. Eh, Pô, é muito bom escutar essas histórias, porque para a arte e cultura estar no nível que está hoje, acontecendo dessa Uhum. forma, tiveram pessoas que tiveram que trabalhar lá atrás para que ela pudesse ser E eu possível acho muito hoje, né. legal o que vocês fazem, porque, cara, é muito importante a gente ter essa coisa do legado, Sim, porque o Brasil tem um sério problema. Eu estava esquece muito conversando rápido de outro algumas dia com coisas, uma né. pessoa. Eu recebi pela internet umas imagens da Itália. Então, você tem ali a Itália, ali nos anos 30, uma rua com as casas e tal. Mostra nos anos 40, 45, pós-guerra, Uhum, tudo destruído. Aí mostra depois dos anos 50. Os anos 50 é a mesma coisa dos anos 30. Eles refizeram as casas, eles refizeram as ruas como elas eram antes da antigamente. guerra. E isso é uma preocupação de você manter, de você Sim, guardar, de você ter a sua história, não perder a sua história, que a gente aqui no Brasil não tem, sim, entendeu? Então a gente tem que brigar muito por essa coisa do legado, sim. da história. O povo brasileiro esquece de algumas coisas muito Então, rápido, né. muito rápido, cara. E isso implica E repetir os mesmos em erros, né, porque repetir a os gente mesmos erros. A não história lembra existe para isso, para que você não repita os exatamente. mesmos erros. E ao longo desses anos, qual foram os maiores desafios, assim, dos servidores que você acha?
Os maiores desafios. Cara, a gente vive um momento muito difícil no país, no mundo. Eu sinto assim, se, que me desculpe os mais jovens, mas eu sinto assim, a gente está vendo o fim da sociedade, Sim. porque você não vê assim para futuro. Eu vivi nos anos 80, vivi nos anos 90. Eu considero os anos 80, os anos 90, assim, os melhores anos do que se você for buscar lá de 1900 para cá, para mim foram os melhores anos, essas décadas de 80 e 90, porque você tinha um modo de vida muito diferente do de hoje. Hoje você tem a facilidade da internet que te dá tudo, Sim. mas te cobra um preço alto, porque a geração mais nova, ela não tem capacidade de análise. É tudo muito sintético, porque é tudo muito pasteurizado, já chega pronto. Já mastigada, No né? meu tempo, para você fazer um trabalho de faculdade, você tinha que se enfurnar numa biblioteca, ler, ler, ler. Hoje você vai no ChatGPT, Sim, em 30 segundos o teu trabalho está pronto. sim. Então você não, cara, você não bota teu cérebro para funcionar. É uma coisa muito complicada isso. E isso, óbvio, vai levando consequências no seu dia a dia, você vai botando isso no macro, Sim, né? o prejuízo é O realmente prejuízo é gigante, é uma entendeu? escala de enorme mesmo. É muito bom escutar essas histórias, é muito bom, ter acesso, né, a essa bagagem, a experiência. Como o senhor disse, o legado é algo que a gente tem que A gente sempre tem que batalhar por ele. levar adiante, né, pra gente justamente não esquecer das coisas que a Uhum. gente viveu lá atrás. Tanto as E boas quanto as isso, ruins, como você contas mesmo ruins. destacou. A gente tem que ver, olhar o passado, ver o que tem de ruim e não deixar que aconteça de novo. Sim. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem aspira a trabalhar com arte e cultura, Com arte e cultura, a lutar pelos direitos dos servidores, o que cara, você olha, diria? são situações um pouco diferentes, mas vamos lá. Em termos de arte e cultura, a gente volta àquela relação que não pode ser diferente, por exemplo, de uma Europa. A Europa, por tradição, ela tem um cuidado, um carinho pela cultura muito grande, Sim, que a gente não tem tanto aqui. Você vai num teatro aqui, você vê o teatro vazio. Você vai num cinema, você vê o cinema vazio. Entendeu? A cultura no Brasil, eu acho ela muito pasteurizada. sim. Ponto. Então, para quem quer trabalhar em cultura, sabe que vai entrar numa seara que você vai ter que trabalhar muito, se jogar E muito, às vezes não ser gostar muito muito e reconhecido, às né. vezes não ter o retorno que você imaginava. Exatamente. Ponto. Vai ter. É muito chato falar nomes, né? Vai ter uma figura ou outra que aparece do nada, aí vira uma celebridade Sim. e, não se, e às vezes nem se sustenta. É, Daqui a algum tempo você vai, que é aquela figura, mesmo? Como é o nome dela, hein? sim. Por que não se sustenta? Entendeu? Então, quem quer trabalhar em cultura tem isso. Tem Tem que ter que gostar resiliente, muito. né. Tem que gostar muito. E tem que trabalhar, tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Eu venho, por exemplo, experiência de teatro. A gente tinha peças bacanas, com atores bacanas, tinha 10 pessoas na plateia, 15 pessoas na plateia. Sim. Quanto à outra pergunta que você fez, Era sobre quem quer entrar quem nesse quer entrar nessa seara de brigar por isso. direitos e tal, não é muito diferente, porque você luta muito e nem sempre você tem a sua valorização. Às vezes você é visto como um vilão também, né. Você, às vezes, é visto como vilão, ou como bom, já que você falou, um bom exemplo. Lá atrás, numa reunião de João Caetano, vamos botar aí 2000 e alguma coisa, tinha havido um grupo da Flume 3 para cá. O pessoal estava com uma certa resistência. Sim, A primeira coisa que eu fiz na reunião, eu falei assim: olha, conhece aquele efeito Orloff? Eles são vocês, vocês são eles amanhã. Então não vamos ficar aqui
dizendo: a gente não quer, porque a gente amanhã pode estar nessa situação. A gente pode ter uma fundação fechada e a gente tem que ir para outros lugares. Sim, E aí? Você vai ser o Flumitrens. Então vamos acolher essas pessoas. E deu certo que muitas pessoas que vieram da Flumitrens, inclusive trabalham até hoje, aqui na sede tem, sim, que vestiram, eu chamo de vestir a camisa. Então, assim, aí você vira o vilão. E as pessoas ficam olhando assim, pô, tem que defender ou é a gente? Eu falei, cara, a gente tem que defender quem trabalha, a gente tem que defender quem trabalha exatamente. pela FUNARJ, quem trabalha pela cultura. Então, assim, você tem que brigar muito o tempo todo, nem sempre você é valorizado, e você ainda tem a questão do assédio, que Sim, você incomoda. Às vezes você perturba, você atrapalha. Não é só a questão de ser vilão. Quando você está brigando com o governo, por exemplo, você fica muito vulnerável. sim. A associação ela não é sindicato. Quando você é sindicato, você tem toda uma retaguarda jurídica que uma associação de servidores não tem, por exemplo. Então, foi um caminho, assim, pode ter certeza, muito pedregoso. E quem Mas, quiser vir, já vem sabendo que é um caminho muito pedregoso. mas no final vale a pena, né? Quando a gente vê você falando Cara, quando você sobre. consegue as vitórias, quando você consegue as conquistas, quando você, e principalmente, voltando, eu sou uma pessoa humilde, eu não sou uma pessoa metida besta, nada disso. Mas eu tenho, quem, você pode perguntar à turma aí, acredito que vão dizer isso, eu tenho um olhar do coletivo. Algumas, tem alguns sindicatos, algumas associações, que chamam, o cara é pelego, não sei o quê, Uhum, porque briga pelo umbigo, não briga pelo coletivo. pelas A pessoas, né? gente aqui, eu acho que eu estou esse tempo todo porque eu brigo pelo coletivo, o coletivo entende isso. Com certeza. Então, quando você consegue alguma coisa para o coletivo, isso te dá uma dopamina, entendeu? Muito grande. É muito bom, é muito bom. Quando a gente conquista algo que é mais difícil, a dopamina é maior, né? Ela explode, ela vai lá em cima, entendeu? Tem gente que olha a Funarge e pensa que a história tá só dentro dos teatros, dos museus, das casas. Porém, eu acho que mais do que, claro que tem, né, dentro das unidades, mas eu acho que a história está principalmente dentro das pessoas, né, que fizeram parte para compor, as pessoas que construíram esse legado. Não, isso aí Então, com certeza. Isso com certeza. E aí a gente volta para a história do leque. Ela não se restringe ao servidor. Ela, as pessoas que vêm produzir aqui dentro, os atores, eh, a gente sempre recebeu muito bem os atores que trabalham nos espaços teatrais, nas exposições. Eu não lembro, vou dizer para você, de boa, eu não lembro de alguém saindo falando mal de Funarte, que foi sim, maltratado, que foi isso, foi aquilo. A gente sempre teve as nossas unidades sempre recebendo muito bem quem nos procura. Então, eu acho que é por isso que eu digo que é o leque. Não é só a gente, é com quem vem trabalhar com a gente também. exatamente. É com o público que entra e que sai feliz, Sim, e que sai contente, entendeu? E eu acho que isso é o grande barato da cultura. sim. Trabalhar com arte e cultura é Trabalhar com realmente arte e muito cultura é um lindo. privilégio, É um cara, é um privilégio. privilégio, com certeza. O papo tá muito bom. Não, Se eu pudesse, a gente ficaria aham, batendo papo aqui o dia não, inteiro. tranquilo. Mas Eu só tenho a agora, agradecer, até volto a dizer, é importantíssimo esse trabalho porque a gente tem a história, porque a gente exato. deixa um legado, entendeu? Pô, então, para fechar, eu queria que o senhor mandasse um recadinho pro pessoal que tá assistindo a gente. Cara, vamos usufruir o que a gente tem de melhor nessa terra, que é a nossa cultura. É isso. Então, mais um Memórias da Funarde fica por aqui. Esse podcast que fala sobre legado, fala sobre pessoas que ajudaram a construir a arte e a cultura no Rio de Janeiro. A gente teve a honra de receber o. Fernando Lima, presidente da Associação dos Funcionários da Funarte. E se Muito você quer feliz de estar ficar aqui. Se você quer ficar sabendo de mais histórias da Funarge, conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para ficar sabendo de tudo que vai acontecer aqui. Valeu!